Olá pessoal, acontecendo aqui está na sede da Prefeitura de Florianópolis. Estou na presença do Bruno Oliveira, que é o secretário de Comunicação da Prefeitura. Nós vamos falar um pouco sobre a área dele, um pouco da trajetória. Para quem só conhece ele de nome, ele é um pouco invisível, ele não é muito de se mostrar, então muita gente está conhecendo o Bruno hoje pelo acontecendo aqui. Vamos falar das ações de publicidade, das ações de comunicação e de um trabalho que vem sendo referência para outras prefeituras, para outros comunicadores, digamos assim, no estilo de comunicação nas redes sociais. Bruno, obrigado por receber o convite aqui, obrigado pelo seu tempo. Vamos levar um pouco de informação sua para lá. Eu queria iniciar perguntando para você qual é a formação que o Bruno tem. Você vem de uma família que tem comunicação há muitos anos. O que você fez nas empresas lá do seu pai e onde é que você estudou? Dá uma ideia para a gente. Assim. Bom, eu sou formado em jornalismo, né? E até por influência do meu pai. Então, me formei em jornalismo pela Estácio de Sá, faz aí uns 15 anos, né? E eu basicamente trabalhei com meu pai, tem um jornal diário aqui na Grande Florianópolis, jornal diário não, jornal agora semanário, e eu ajudei ele quando eu ainda estava estudando, né? Fiz estágio com ele, mas na época, assim que eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu já comecei um estágio aqui na prefeitura também, então isso já faz 14, 15 anos, né? Então eu comecei aqui na prefeitura como estagiário, né? E aí eu ficava meio período aqui na prefeitura, meio período com meu pai e meio período estudando na faculdade. Até que fiz estágio aqui na prefeitura, até que aí o Jean, quando era secretário de governo, me convidou para fazer aquela primeira campanha dele. Certo. Aí eu acabei seguindo o Jean na trajetória dele. E o que você fez com o seu pai? Quer dizer, você é filho, pai, como é que é e tal? Qual que era? Eu era redator, escrevia. Vocês são 2 irmãos. Isso, né? quatro irmãos. 4 irmãos. Mas eu ajudava o pai a escrever o jornal, editorar, enfim, fazer foto, fazer reportagens, né? Eu ainda estava começando no jornalismo. Então foi um breve momento ali, um ano e pouquinho. E o que você destaca desse teu estágio aqui? Quem foram os teus chefes? Eram os Brunos da época? Quem passou por aqui? O Jean, na época, era o secretário de governo, aí tinha a Débora, que era a diretora de comunicação, Débora Costa, a Fernanda Martinelli, que hoje é cerimonial aqui da prefeitura. Enfim, tem uma galera aí que alguns hoje ainda trabalham na prefeitura, o Mauro Vaz era fotógrafo, o Martinho, enfim. Faz tempo, mas tem uma galera aqui ainda. A tua experiência em Florianópolis é prefeitura, ter estudado e família. Isso. E quais são, na tua trajetória, as tuas experiências fora de Florianópolis e fora do ambiente de trabalho que você destaca como importante na tua formação? Sim, são vários, né? Aqui na prefeitura de Florianópolis, como eu disse, estou há 15 anos aqui, então eu estou vivendo essa cidade, mesmo num curto período e que era um outro prefeito, eu não estava, então eu vivo a cidade, como funciona a prefeitura, e isso obviamente que me ajudou tanto na parte da comunicação, como saber, né, como é que funcionam as coisas, como é que a gente pode explicar para o público como é que funciona o trabalho. Vieram as campanhas eleitorais, então fiz campanha de deputado, fiz campanha de prefeito, fiz agora a campanha de governador, então óbvio que isso traz uma experiência muito grande. Tenho feito algumas consultorias fora também, para o privado, enfim, na parte de comunicação, então eu costumo dizer sempre que a comunicação está em constante evolução, obviamente, né? Eu comecei lá atrás, ainda era Facebook, Orkut, e hoje está uma coisa muito mais TikTok, que a galera gosta de falar. Então, a comunicação tem evoluído, mas a gente tem que olhar também fora da comunicação, né? Eu gosto de falar sempre, a gente tem que ler coisas fora, se a gente fica só lendo comunicação, só estudando comunicação, a gente vai estar sempre falando das mesmas coisas, né? Então a gente tem que olhar o mundo fora para trazer e conseguir, porque o comunicador hoje é um tradutor, né? Como a gente traduz isso para as pessoas, né? Para não ficar só em comunicação. Então, tudo de um pouquinho de cada coisa vai ajudando a criar um profissional de comunicação que possa conseguir traduzir, explicar para as pessoas da melhor forma, né? Então, acho que é isso que tem talvez chamado a atenção num Topázio, né? Que é como ele traduz as coisas da prefeitura para as pessoas que todo mundo consegue entender. Perfeito. Eu acho que isso é o importante. Você tocou num ponto interessante que, quando tenho oportunidade, eu digo, o público da Condição aqui já deve ter ouvido isso algumas vezes, um criativo
de uma agência de Nova York, disse que na empresa deles, eles não permitem que as pessoas fiquem mais do que 18 meses. Eles tiram as pessoas e pedem para as pessoas irem. Sim. E por que isso? Né? O grande desafio é reter talentos. Né? Sim. Ele falou o seguinte: nós vendemos ideias, nós dependemos das grandes ideias. E para você ter grandes ideias, você depende de novos inputs. Se você está sempre recebendo o mesmo input, você recria o que você sabe. Sim. Não tem nada novo. Sim. Sim. Então você acabou de dar um testemunho de que essa é a coisa. E né? nós temos que consumir, né, Jailson? Eu falo para a minha equipe de comunicação aqui, é o seguinte: todo dia vocês percam 15, 20, 30 minutos no TikTok. Por incrível que pareça, eles gostam, mas é porque a gente tem que consumir o conteúdo que a gente quer vender, a gente tem que saber o que o público está consumindo. Se a gente não souber, se a gente estiver fora desse processo, a gente vai estar falando X e o público entendendo Y. Então, a gente tem que consumir isso. Por incrível que pareça, há uma rotatividade da minha equipe, mas não porque a gente manda ir embora dos 18 meses, mas porque eles, geralmente eles chegam aqui, a gente vai formando e aí, como o mercado está escasso, vão nos roubando, né, no bom sentido. Então, hoje 90% da minha equipe aqui de assessores eram estagiários da prefeitura. Eram estagiários que a gente foi formando, e aí o Topazio me dá essa liberdade de a gente nomear, né? Então, a gente consegue fazer uma equipe técnica, e a gente sabe que às vezes é difícil no ambiente político. Então, 90% eram estagiários que a gente foi formando, foi moldando, e aí hoje são assessores e daqui a pouco estão sendo roubados aí por empresas, por outros órgãos. Mas isso é bom, né? Bom formato. É bom fazer isso. Eu ia te perguntar o seguinte: você trabalhou anos com o Jean como prefeito. Sim. E agora já está há 1 ou 2 anos como Topazio. Quais são as semelhanças e as diferenças entre eles na gestão como prefeito? Sim. Como é que você descreve as semelhanças e as diferenças entre eles? Eu acho que as semelhanças são trabalho. Eu acho que os dois trabalham bastante. O Jean trabalhava muito, o Topazio trabalha muito, gosta do que faz, isso é importante, né? Porque se não gosta do que faz, não... E ser prefeito é um negócio difícil, porque todo dia tem problema na cidade, todo dia abre um buraco. E aí, se tu ficar muito só nos problemas, tu desanima, né? Tu não consegue criar uma agenda positiva. Então, eu acho que a semelhança deles é nisso, é gostar e trabalhar, né? E a diferença, obviamente, que o Jean já vinha com um histórico político. O Jean começou na política com 18 anos, foi vereador mais jovem de Florianópolis. Então, ele já tinha 30 anos de política. Obviamente, quando eu entro ali para trabalhar com o Jean, que aí começa a primeira campanha dele de prefeito, ele passa de um vereador para um candidato a prefeito. Aí ele tem televisão, ele tem outros meios de comunicação que dão uma projeção maior para ele, né? E aí, obviamente, que nesse período que eu comecei a trabalhar com ele, foi um período que ele teve mais exposição, não por mim, mas pela circunstância ali política, dele começar a aparecer na televisão, ele ser um candidato majoritário, etc. e tal. E o Topazio, ao contrário, o Topazio apesar de ser um empresário conhecido na cidade, para o grande público ele era desconhecido. E essa foi a minha missão ali quando eu comecei a trabalhar com ele em outubro de 2022, que foi quando acabou a campanha de governador, e ele me chamou para trabalhar com ele, que ele era um vice do Jean, que era desconhecido, né? Até porque a campanha de reeleição do Jean não usou nem o Topazio na televisão. Então ele era um vice desconhecido. Então a estratégia com o Topazio desde então foi dar visibilidade para ele, foi dizer para a cidade: ó, esse é o prefeito de Florianópolis, é o Topazio. E se ele chega numa campanha de reeleição e as pessoas não sabem quem é o prefeito, naturalmente as pessoas vão dizer: esse prefeito não fez nada, porque se eu não sei quem é, porque não fez nada. As pessoas já associam essas duas coisas. Então, o desafio foi tornar ele conhecido. E aí, obviamente, houve N estratégias aí de redes sociais, da imprensa, do grande público, né, de agendas positivas na cidade para ele fazer, para tornar ele mais conhecido. Hoje, a gente que vive meio de comunicação, meio político, acredito que ele é bem conhecido, mas ainda assim tem gente que não conhece, assim como tem gente que não sabia que o Jean era prefeito. Então a gente tem que furar um pouco a bolha para saber onde é que ele não é conhecido e como a gente chega nesse público, né? Você vai entregar um candidato a prefeito para o marqueteiro dele, ou para quem for fazer, muito diferente do que era o Jean, porque em termos de redes sociais, de penetração, engajamento e de exposição da figura, da voz e das realizações, muito diferente do que era. Você estará facilitando o trabalho dos profissionais que vão fazer campanha política dele. Queria falar um pouco, porque você tem sido assim, bastante elogiado, até por gente que não conhece, assim, pô, quem é que faz esse trabalho, né, do Topazio e tal?
Eu sou alcançado por 3 canais. Eu queria trabalhar com você no WhatsApp, Instagram e o TikTok. São 300 mil em cada um deles, mas eu não consegui apurar o número do WhatsApp. Aquele Alô Topázio. Qual é o alcance daquilo? Como é que funciona? Sim. A gente não consegue mensurar o WhatsApp, né? Por isso que eu achei. É difícil mensurar porque tem o Alô Topázio, tem as listas de transmissão, tem... Então, e aí depende muito do conteúdo, né, para a gente saber, porque o WhatsApp em si, se o conteúdo é bom, as pessoas compartilham, se não, não compartilham. Funciona mais ou menos como as outras redes sociais, então depende muito do conteúdo para ele ser mais compartilhado ou não. Por isso que a gente foca sempre no conteúdo, né? As plataformas são importantes, mas não adianta tu usar tráfego pago, não adianta tu usar N estratégias de divulgação de conteúdo se o conteúdo não for bom. Né? Basicamente, as redes sociais elas são como panfleteiros na rua, né? Se o conteúdo for bom, vai converter no que tu precisa, ou seja, na venda do produto, etc. E tal. Se o conteúdo for ruim, não vai engajar do mesmo jeito. Então a gente foca muito no conteúdo, por isso que é importante o vídeo, essas gravações, roteirizar antes, né? Usar estratégias para o algoritmo fazer com que o vídeo se espalhe mais, mas o conteúdo é importante, né? Aí o resto é consequência. O Topázio eu conheço de vários anos, ele era uma pessoa meio reservada, meio quieto, assim, né? Sim. E eu diria que parece um artista que chega... Como foi o treinamento? Eles treinaram muito para ele ter essa desenvoltura que ele tem hoje? Ou ele, quando ele viu a câmera, ele... Não, o Topázio hoje é o que ele é, né? Esse personagem que as pessoas veem é o que ele é no dia a dia, até porque a gente não tem como inventar alguém. Uma coisa é você inventar alguém numa campanha de 40 dias, né? Outra coisa é você inventar alguém todo dia ali, entrando na casa das pessoas através do celular, nas redes. Então, o Topázio é isso. A diferença, óbvio, que ele foi ficando mais solto, porque ele foi, nos primeiros vídeos ele era um pouco mais tímido, né? E aí, como ele vai vendo essa repercussão na rua, pô, viu o teu vídeo, que legal, não sei o quê, ele vai se sentindo mais confortável, ele sente que as pessoas estão gostando disso, então ele vai se sentindo mais confortável com o tempo. E o treinamento de gravação é fazendo, né? Por mais que a gente dedique, a gente comece usando estratégias, quanto mais você fizer, a prática, né? A prática é que evolui. O Jean foi assim também, né? O Jean, no começo, se vocês pegarem entrevistas do Jean lá atrás, ele era muito mais tímido, a questão da voz dele também pegava, então as pessoas foram acostumando e ele também foi se soltando. Então, Topázio é prática, né? Todo dia ele grava um vídeo, ou às vezes no final de semana ele grava alguns durante a semana, então ele vai criando prática e vai se soltando mais fácil. Qual a estrutura que você tem para cuidar das redes sociais, dessas 3 que são as principais? Sim. Eu vejo trabalho feito com drone, eu vejo trabalho bem produzido, câmeras, roteiro, quem é que dá o roteiro, ele decora, é espontâneo, dá uma ideia como é que é um dia cuidando disso e qual é a estratégia, bom, esse aqui vai para o TikTok, não vai para o Instagram, ou vai para todo mundo junto, ou esse aqui é só o WhatsApp, dá uma ideia assim. Como é que vocês planejam isso? Muita gente acha que é uma superestrutura, mas não, né? Basicamente, a gente faz um roteiro antecipado, eu escrevo esse roteiro, eu crio essa agenda positiva, amanhã a gente vai falar sobre isso ou aquilo. A gente tem um câmera que grava os vídeos com um iPhone 4K e ele pilota o drone também. E nós temos um editor, essa equipe que faz as redes do Topázio. Por que a gente gosta de ter um roteiro pré-definido antes? Se eu chegar numa obra e o Topázio gravar sobre a obra, o Topázio vai gravar super bem. O Topázio é um cara que fala bem, ele entende, ele sabe do assunto, ele está por dentro. Só que quando o Topázio chega na obra, ele não vai imaginar quais são as cenas que vão no vídeo, quais são as transições, qual é a hora certa de ele falar essa palavra ou aquela. Então ele vai, às vezes um vídeo que a gente precisa matar em 40 segundos, 50 segundos, ele vai acabar demorando 2 minutos para explicar isso. Se a gente roteiriza isso antes, é por isso que é importante, eu escrevo isso, então quando eu escrevo um roteiro eu começo com 2 minutos e vou cortando, às vezes é uma frase que eu consigo substituir por uma cena, uma frase que eu consigo substituir por uma trilha sonora, então a gente vai encurtando esse roteiro de forma que as palavras sejam mais assertivas possíveis, né, e que o vídeo seja o mais curto possível. Outro quesito, né, a gente sabe que as redes, quem comanda as redes são os algoritmos, né, são aqueles protocolos que definem se o seu vídeo é bom ou não, né, baseado no engajamento das pessoas. Então a gente precisa começar um vídeo já entregando tudo, interessando as pessoas, né? Diferente do comercial de televisão. Os 2 segundos. No comercial de televisão, mesmo se o comercial for ruim, dificilmente o cidadão vai pegar o controle remoto e vai trocar o canal. Ele vai receber aquele comercial. Se ele for ruim, ele não vai converter em venda, mas ainda assim a pessoa vai prestar atenção e vai impactar. Nas redes sociais é diferente.
Ele não está parado, ele está mexendo no feed. Para ele parar, tem que chamar a atenção dele, né? Então a gente está competindo com milhares de vídeos. Então a gente tem que entregar tudo naqueles 2, 3 primeiros segundos. A gente não pode ficar segurando o vídeo lá no final. Então, por isso que na hora do roteiro é pensado sempre como a gente começa esse vídeo, como a gente segura o telespectador durante o vídeo, como a gente finaliza esse vídeo. Por isso que a gente pré-roteiriza antes. No roteiro ele não vai em todas as redes. Você faz um para TikTok. Geralmente vai em todas. Faz um para Instagram. Geralmente vai. Ou o mesmo? Não, Pode o mesmo porque o formato ele entra bem nas duas redes, né? Que é um formato que eles chamam de TikTok, mas é um formato que hoje já iniciou lá com o Snapchat na época e agora o boom veio com o TikTok, aí depois o Instagram fez o Reels, né? Então tem o Stories, tem o Reels, tem o TikTok, tem o WhatsApp, tudo no mesmo formato. Né? Então o formato ele cabe bem para as 3 plataformas. Então o formato é esse. Então no roteiro a gente tem as frases, a gente tem quais são as cenas que vão passar durante essas frases, quais são as transições. Então isso bem pré-definido. E o Topazio consegue pegar esse texto e tornar tudo muito natural, né? Então ele consegue falar com naturalidade, né? Porque às vezes tu faz um roteiro pré-pronto e na hora de executar fica uma coisa muito mecanizada, que aí não funciona. Então ele consegue, né? Não é uma estratégia que serve para qualquer um, né? Cada persona é uma persona, mas com ele funciona bem. Esse tipo de ação de diariamente ter as coisas andando, não caberia uma agência de propaganda ajudando? Você não usa nenhum redator ou copywriter de espécie alguma? Fica tudo contigo? Fica, é o escritor? Fica. Eu escrevo. E aí facilita muito porque eu estou aqui dentro da prefeitura, eu sei tudo o que está acontecendo, né? A agenda, né? Ele também sabe tudo o que está acontecendo na agenda. Então, muita gente acaba... E agenda de prefeito e governador, seguindo a agenda do governador. Amanhã o governador vai inaugurar tal coisa, então nós vamos fazer sobre isso. E aqui é o contrário. Uma coisa é a agenda dele, outra coisa é a agenda de comunicação dele. Porque às vezes a vida de prefeito, ninguém quer saber se ele teve reunião com X, com fulano, não sei o quê. Isso se torna chato. Quer saber a rua dele. Então a gente tem que criar uma agenda fora disso que interesse a população, né? E aí os nossos opositores gostam de bater muito nisso. Topazio só faz TikTok, etc. Topazio gasta 30 minutos do dia para gravar um vídeo, e às vezes bem antes das 7 da manhã, 6h30 da manhã, ou do final do expediente. Então, ele tem 14, 15, 16 agendas no dia, e ele perde meia hora para gravar um vídeo que vai atingir 200, 300 mil pessoas. Né? Então, óbvio que como as pessoas veem o TikTok ali, veem o vídeo, acham que ele só faz isso o dia inteiro. Pelo contrário, isso demora 30 minutos para fazer, às vezes menos. Jogo rápido. Então, os adversários gostam de falar isso, mas a gente tem pesquisas que... faz parte, a gente tem pesquisas que mostram que as pessoas gostam disso, elas gostam de se informar da cidade através desses vídeos, então tá tudo certo, acho que ele tá no caminho certo. Óbvio que a gente tenta sempre aprimorar com o tempo, né, porque a comunicação ela é uma metamorfose ambulante, né, então, mas tem funcionado, tem chegado nas pessoas, a gente tem tido esses feedbacks. Antes era só Instagram, depois vocês começaram a colocar o TikTok também. Onde é que está engajando mais e qual é a tendência? Manter os dois ou o TikTok vai acabar se distanciando? Eu acho que os dois ainda, o TikTok ele tem um pouco menos ainda no Brasil, né, de seguidores, mas para o Topazio quase a mesma coisa. No TikTok ele tem uns 230 mil seguidores e no Instagram vai bater 300 mil. Só que o TikTok ainda é muito mais jovem, né, então uma galera jovem, né, que é difícil o político chegar e que ele tem adentrado muito bem, né, que é uma galera de 16, 14, 15 anos, vai até 20, e agora que está uma galera mais velha começando a entrar no TikTok. Mas basicamente essas duas plataformas estão brigando muito, né? E aí obviamente o Instagram vendo que o TikTok está tendo esse boom, ele começou a valorizar mais os vídeos, né? Então por isso que o algoritmo acaba entregando mais vídeos no Instagram. E por isso que a gente se adequou, né, a fazer mais vídeos no Instagram, porque o algoritmo está entregando mais os vídeos. Pois é, nessa história do algoritmo é que eu queria entender um pouco, se você puder dizer como é que vocês exploram isso, porque o Instagram é considerado a plataforma dos narcisos. Sim, os narcisistas estão lá. Sim. E o TikTok da dancinha. Só que a dancinha já não é mais. A gente sabe que não. O TikTok hoje é marca, dá para usar para fazer pesquisa, para fazer o que for. E na NRF agora em Nova York, houve comentários lá de que tem gente dizendo assim, não, o Google é velho, agora o negócio é TikTok, e que o TikTok vai se transformar num lugar de busca. Você acredita nisso? Sim. Eu não sei de música, o TikTok ele tem de tudo, né? Tem desde receita... busca. De busca? Ele vai ocupar a parte ele que o Google faz para entregar mais rápido. Hoje ele já tem uma fatia de busca, né?
Estás viajando lá para Paris, coloca Paris no TikTok para saber quais são os roteiros mais legais, né? Até porque quando tu vai numa viagem, né? Eu, pelo menos, não. Eu gosto de visitar e tal, mas tem gente que vai para fazer só foto, né? Então, onde é que tu procura, onde é que estão as fotos legais? No Instagram, no TikTok. Então, eles servem de busca, né? Então, o TikTok, e aí está o erro de muita gente que está atrasada para entrar no TikTok e achar que o TikTok é só dancinha. Surgiu lá no início no Brasil as dancinhas, mas o TikTok ele foi projetado para a educação, né? E aí, obviamente, que o usuário ele faz a plataforma, é o usuário que faz o conteúdo. Então, o TikTok tem de tudo, né? E quem acha que é só dancinha ainda está muito atrasado, né? O algoritmo em si, ele foi um protocolo criado lá, né? Inteligência artificial, para manter as pessoas o máximo de tempo possível dentro da plataforma, ok? O Instagram, o TikTok é um modelo de negócio. O que ele vende? Anúncio, né? Ele não vende mensalidade, ele vende anúncio. Como é que o Instagram consegue entregar mais anúncio? Quando as pessoas ficam mais tempo possível. Então, se o Jailson, ao invés de ficar meia hora, ficar uma hora, ele vai conseguir entregar mais anúncio para o Jailson e ele vai conseguir vender mais anúncio. Então, ele privilegia os conteúdos que fazem as pessoas perderem mais tempo dentro da plataforma, né? Como é que ele sabe que a pessoa está perdendo mais tempo dentro da plataforma? Se a pessoa está assistindo o vídeo, se a pessoa está curtindo o vídeo, se ela está compartilhando. Isso tudo são sinais para o algoritmo de que o conteúdo é bom e que ele precisa entregar para mais gente, porque mais gente vai perder tempo com aquele conteúdo. Um conteúdo bom para o algoritmo não quer dizer que é um conteúdo bom para a gente nem para a marca. Por exemplo, conteúdo polêmico, conteúdo às vezes preconceituoso, é um conteúdo ruim para a marca. Sim. Mas para o algoritmo ele pode entender como conteúdo bom, porque a galera lá vai lá criticar, mas vai estar perdendo tempo com aquela postagem. Conforme o tema, ele já sabe que é aquele tema. Exatamente. Não precisa nem ver o conteúdo. O tema ele já diz, é esse aqui. Perfeito. Então a gente entendendo como funciona o algoritmo, a gente molda essa comunicação para o algoritmo entregar mais. Ah, Bruno, então vocês fazem o vídeo do Topázio só para ter curtida. Sim e não, né? Não é curtida por curtida, mas a gente precisa dessa curtida para que o algoritmo entenda que aquele conteúdo é bom e entregue para mais gente, porque o nosso objetivo é entregar para o máximo de gente possível. Sim. E para chegar nesse objetivo, a gente precisa antes ter curtida, ter compartilhamento, ter comentários. Então sim, a gente usa essa estratégia para chegar em mais gente, mas de uma forma boa, uma forma que entregue conteúdo de utilidade pública. Se tu for ver todo o vídeo do Topázio, tem uma utilidade pública. Serviço, claro. Tem serviço, né? Agora, a minha curiosidade é como é que vocês atendem a população que interage nas redes sociais, que reclamam, que pedem? Tem alguém dando retorno? Tem. A gente atende o próprio Topázio, e aí as pessoas não acreditam, mas o próprio Topázio olha ali as interações dele. Ele disse para mim que faz de madrugada. Sim, ele olha tudo, ele manda para os secretários, então a gente consegue, obviamente agora a gente está com 300 mil seguidores, não é uma coisa fácil, né? Mas dentro das possibilidades a gente tem respondido, né? Tem coisas que viram pautas, que depois ele vai lá gravar na rua, etc e tal. Então, por exemplo, tem uma rua na Trindade, se eu não me engano, que ela está afundando, e o prédio lá, os moradores do prédio, mandam para ele foi lá no feriadão, viu o que era, mandou a Defesa Civil, então ele consegue dar esse feedback, né, no inbox do Instagram, mas é um negócio difícil, obviamente, mas ele consegue, ele faz isso, ele gosta de fazer isso, porque ele diz que, ele fala isso para os secretários, ele consegue saber tudo o que está acontecendo na cidade nessas reclamações, ele sabe onde é que está doendo pelas reclamações que vem. E são plataformas que permitem você fazer enquetes, você fazer um questionamento para aquela base, até para botar o dedo no pulso, está indo bem? O nível de reclamação é mais para cá, mais para cá? Ele fez isso com o Centro Histórico, né? Ele fez uma enquete, vocês acham que deve continuar passando o carro entre a Praça 15 e o Largo da Catedral? Não, a maioria disse que não, que só o ônibus, e aí foi implantado só o ônibus ali e pessoas. Perfeito, na lata, é rápido. É rápido. Vocês não fazem uso de Twitter e Facebook, ou fazem? Raramente. O Facebook não funciona, não tem aderência ali? O Facebook está entregando muito pouco aqui pelas nossas avaliações, tanto da prefeitura aqui, quanto do Topázio. Então está entregando muito pouco e a gente coloca na balança o que vale a pena. Se vale a pena a gente gastar energia no que não está funcionando ou se a gente gasta toda a nossa energia no que está funcionando, né? Porque às vezes tu quer fazer 5 plataformas diferentes, faz as 5 mal feitas. Então, a minha tese é o seguinte, comece com uma, faça muito bem feito. Consegue fazer outra? Ok. Vá para outra e faça muito bem feito. Consegue fazer outra e assim vai. Agora, se você quiser abraçar tudo, para fazer tudo meia boca, melhor fazer uma só bem feito, consiga atingir o público,
do que tentar abraçar o mundo. Então, ele tem o Twitter, ele tem o Facebook. Twitter raramente usa, mas às vezes para um comunicado, alguma coisa, mas é que não tem funcionado tão bem. O Twitter está um lugar de muito ódio, né? De muita briga, então a gente tem evitado um pouco. Que bom. Bom, o que eu não abordei contigo nesse tão expressivo e competente trabalho com o Topázio, com o prefeito de Florianópolis, nas redes sociais, que é um golaço seu. O que você poderia falar que nós não abordamos aqui? Eu diria que não existe uma receita pronta, né? E eu não tenho aqui o dom de dizer que isso é certo ou errado. O que eu disse é o que funciona com o Topázio. Um outro pode ser que não funcione. Então, primeiro que não existe uma receita pronta para dar certo. Segundo, que o que eu estiver falando aqui daqui a 2 meses pode ser que mude tudo e que, se você ver esse vídeo daqui a 2 meses, você vai pensar, pô, Bruno, tudo que o Bruno falou não é verdade, porque mudou tudo. Daqui a pouco o Mark Zuckerberg decide que não é mais Reels, agora ele quer entregar... e aí a gente tem que se adequar a isso. Então nós somos meio que dependentes desse algoritmo, né, de como entregar o conteúdo através dele. Terceiro, que todo o conteúdo que a gente faz visando uma informação de utilidade pública. O Topázio é um prefeito, né, então ele está sempre entregando utilidade pública. Óbvio que ele usa técnicas que fazem com que as pessoas recebam esse conteúdo de uma maneira mais leve, né, que elas compartilhem, etc. e tal, porque é do jeito que elas querem receber esse conteúdo. Então, mas qualquer vídeo dele tem utilidade pública. Quando ele está fazendo uma trilha, ele está mostrando a cidade. Quando ele está falando de uma rua, de qualquer outro tipo de brincadeira que ele faz, ele está entregando um conteúdo para as pessoas prestarem atenção, né? Porque às vezes tem tanta informação importante que o poder público usa, mas usa de uma forma errada, e aí ninguém fica sabendo, né? E não chega até a população. Então, é isso que a gente tenta fazer através do Topázio, trazer informação de utilidade pública de uma forma que as pessoas gostem, né? Mas não existe uma lei, uma receita pronta, né? A gente tem que testar e ver o que vai dando certo. Bom, é isso. Te agradeço muito. Vamos despedir da audiência do Acontecendo Aqui. Você fica à vontade para fazer a saudação. Sim. Tem muito estudante que acompanha o Acontecendo Aqui. Tem 80% da população do Acontecendo Aqui é de Florianópolis. Sim. Então, pode se despedir. Eu agradeço a oportunidade. Como o Jailson falou, sou um cara mais discreto, né? Eu gosto mais dos bastidores. E eu consumo muito conteúdo, né? Eu consumo conteúdo onde eu trabalho. Então, conteúdo de comunicação, conteúdo no TikTok, no Instagram. A gente tem que consumir esse conteúdo para entender o nosso público. Sem isso, não adianta a gente ficar só em tese e teorias. E testo muita coisa, né? Nesses testes, eventualmente, alguma coisa não vai dar certo, alguma coisa vai dar errado, mas a gente tem que testar e tem que consumir. Essa é a dica que eu daria, né? Para qualquer estudante de comunicação. Testa e consuma esse conteúdo. E agradeço a oportunidade. Imagina, foi um prazer. Pelo que você falou aqui, é igual acompanhar a Bolsa de Valores. Se você não acompanhar todo dia, você perde dinheiro. Sim. A rede social é mais perfeito. Tem que consumir. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu acho que sim. Bruno Oliveira, secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Até a próxima. Obrigado, pessoal.